Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor 2025. Fique com a gente nesta edição e saiba mais sobre os direitos das vítimas da talidomida. Não sai daí! TRF1 assegura direito ao benefício de prestação continuada à vítima da talidomida, que já recebe pensão vitalícia. No item Entrevista, a advogada fala sobre os direitos de pessoas com síndrome da talidomida. Começa agora. Vem comigo! 1957. Esse foi o ano em que a talidomida começou a ser comercializada em todo o mundo. O medicamento, receitado como sedativo e também para os enjoos da gravidez, acabou sendo apontado um tempo depois como o responsável pelo surgimento de inúmeros casos de focomelia, uma síndrome que causa o encurtamento dos membros em fetos. Por isso, em 1961, a talidomida foi proibida em quase todo o mundo, mas no Brasil só foi banida 4 anos depois. Nesse intervalo, surgiram mais vítimas, que até hoje procuram reparação na justiça. Criada como um medicamento para tratar náuseas, tensão e ansiedade, a talidomida mudou a vida de pelo menos 1.500 pessoas no Brasil, onde começou a ser comercializada em 1958. Na maioria dos países, a comercialização foi suspensa em 1961, quando foi descoberto que sua utilização na gravidez gera focomélia, uma anormalidade que atinge o feto, causando encurtamento dos membros. Entretanto, no Brasil, a suspensão ocorreu com 4 anos de atraso, em 1964. Por conta dessa demora, que aumentou o número de pessoas afetadas, a Lei 7.070 de 82 instituiu uma pensão especial para as vítimas da talidomida. O valor da pensão, paga pelo governo, é calculado com base no nível de deficiência do beneficiário, que é avaliado numa escala de 1 a 8 pontos. A advogada Itaciara Lucena, que atua especificamente em pedidos de pensão para pessoas com a síndrome, explica como nasceu a lei. Ela foi criada justamente porque muitas pessoas já pleiteavam, né, esse benefício e ficava sem o devido respaldo. E aí um grupo de pessoas que foram atingidas pela talidomida foram, né, reivindicando seus direitos e foi editada essa lei em 82. No Brasil, o uso é proibido para mulheres grávidas, mas como o assunto não é muito divulgado, a mãe do Cassie usou a talidomida em 1998 para tratamento de hanseníase e ele nasceu com a síndrome. A princípio, o motivo de sua deficiência não foi diagnosticado. Os médicos somente falaram que eu nasceria com algum problema, mas não especificaram o que seria. Fomos olhar na internet melhor e vimos que as características da deficiência, né, eram completamente da síndrome. Batia uma com a outra. Eu não tenho aquela pinça que a gente fala aqui, né? Não tenho, não consigo. Eu consigo até escrever normalmente, mas eu não consigo pegar uma moeda no chão, por exemplo. Não dá. Não tenho o braço direito e eu também não tenho as 2 pernas. Eu acho que o pior de tudo mesmo foi nunca ter conseguido entrar no mercado de trabalho, foi a falta de acessibilidade nas escolas, tudo isso, tudo. A alimentação também é bastante complicado, entendeu? Não é fácil. O diagnóstico veio na fase adulta, assim como a negativa do INSS para a concessão do benefício, mas ele veio e hoje Cassie tem independência financeira, ajuda em casa e virou palestrante motivacional, além de receber ainda o benefício de prestação continuada, o BPC. Foi demorado, bastante demorado. A gente foi no INSS, laudos, perícia, demorou bastante tempo. Eu estou recebendo há pouco mais de 1 ano já. A minha vida hoje é mais tranquila, graças à pensão. Eu consegui comprar um carro, consegui adaptar um carro, que achei que seria impossível, né?
A gente pelo no Detran, vimos que, apesar da limitação, haveria a possibilidade de dirigir tranquilamente, é, e eu consigo fazer acompanhamento médico eu tenho problema de rins, eu tenho problema na urina, e agora está começando a ter uma saúde melhor, entendeu? Eu faço acompanhamento com nutricionista, eu faço, agora que eu estou conseguindo fazer academia também, muito limitado com algumas coisas, mas eu já consigo, entendeu? Mudou completamente a minha vida. Dá para respirar tranquilamente, dá para viver sem problema, sem pensar na conta, dá para ir no supermercado sem pensar se vai dar conta de pagar tudo. Cara, melhor até a saúde mental. Eu trabalho com palestras motivacionais agora, né? Eu ajudo outras pessoas a entender melhor um pouco sobre a vida, as questões, e a gente se prende muito às coisas que a gente não tem, né? E a gente não consegue olhar o pouco que a gente tem. Porque mesmo pouco, eu, por exemplo, consigo fazer bastante coisas ainda, e tem muitas pessoas que estão travadas, que estão em depressão, que estão em situações que têm até a saúde física impecável, mas não conseguem nem sair de casa, por exemplo. E aí eu trabalho com isso e é o que eu quero e é o que eu quero continuar para a minha vida. Mas não são todas as pessoas que conseguem acumular a pensão vitalícia da talidomida com o BPC. E quando essa dificuldade aparece, o jeito é procurar a justiça. Foi o que aconteceu com uma pessoa que já recebia o BPC e adquiriu o direito também à pensão vitalícia por conta da síndrome. Mas ao perceber o recebimento dos dois benefícios, o INSS suspendeu o BPC e coube ao TRF da primeira região decidir o assunto. O INSS alegou que não seria possível o acúmulo dos dois benefícios, mas ao analisar a questão, o relator, desembargador federal Rui Gonçalves, destacou a alteração no artigo 20 da Lei 8.742 de 93, que passou a permitir a acumulação do benefício assistencial de prestação continuada com pensões especiais de natureza indenizatória. Sendo assim, a segunda turma do TRF1 determinou o restabelecimento do BPC com o benefício da pensão especial destinada às pessoas com a síndrome. Quem recebe a pensão talidomida, se ela já trabalhava e recebia, por exemplo, a sua aposentadoria, quando pediu, né, a pensão especial, pode acumular. Se ela tem o direito de aposentadoria, pode acumular. E com relação ao LOAS, também. Há apenas um requisito que o INSS e alguns juízes avaliam, é a data daquele requerimento daquele LOAS, porque a lei que conferiu esse direito, né, de acumular o LOAS com a talidomida, ela é de 2011. Então, a maioria dos julgados permitem a acumulação quando a pessoa requereu o LOAS a partir de 2011. Quais dificuldades enfrenta quem nasceu com a síndrome da talidomida? Quais trâmites seguir para conquistar seus direitos? Saiba mais sobre tudo isso no IT Entrevista com Ana Paula Souza. Olá, vamos conversar mais um pouco sobre os direitos das pessoas que têm a síndrome de talidomida. Doutora Itaciara Lucena, seja bem-vinda ao IT Entrevista. A senhora pode começar, por favor, descrevendo, ressaltando para a gente como deve ser a comprovação legal para o recebimento da pensão especial para as vítimas da talidomida? É feita, né, através de um documento, né, de um prontuário, de uma requisição médica, mas é muito raro a pessoa ter essa documentação. Então, o que é que geralmente acontece? Se faz uma perícia com um geneticista, que é o médico que retira todas as dúvidas se aquela pessoa tem alguma síndrome genética. Se não tiver a síndrome genética, constata-se talidomida pelas características físicas. E isso tem respaldo na própria legislação, né? Que a Lei 7070 de 82, ela diz exatamente isso, que não precisa de comprovação, né, para a documentação médica. Por quê? Porque muitas mulheres, até comprovado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, elas tomam essa medicação sem conhecimento de que faria esse efeito no feto.
Além dessa pensão vitalícia, quais outros direitos essas pessoas têm? Elas têm direito também a um dano moral. E esse dano moral também é implementado por lei, né? 50 mil por ponto. Porque quando se faz a perícia, o médico avalia a pontuação de alimentação, se é 0, 1 ou 2, né? Se aquela pessoa consegue se alimentar só, higiene pessoal, deambulação e trabalho. Então, diante desse composto, né, de 4 requisitos, a pessoa tira de 0 a 8 pontos. Quando implementa a pensão, a pessoa tem direito a dano moral. E esse dano moral na via administrativa é muito difícil de ser recebido. Tem que, geralmente, judicializar. E com relação ao benefício, como advogada que atua com essa demanda há tanto tempo, você percebe dificuldade na liberação? A negativa ela é maior na via administrativa. Eu tenho mais de 10 anos de experiência, eu só vi 3 casos que foram concedidos. A maioria, de fato, tem que ir para a via judicial. E aí, na via judicial, né, é realmente realizada a perícia com o médico geneticista, que é o especialista, e, de fato, é implementado o direito. Pela sua experiência, qual é a maior dificuldade das pessoas que têm a síndrome? A maior dificuldade é a própria pessoa aceitar e querer buscar, porque como é algo muito vantajoso, assim, financeiramente para ela, muitas vezes ela já está numa situação de apenas receber o LOAS, e ela tem muito medo de perder o LOAS, por estar pleiteando a pensão talidomida. Então, muitas pessoas, eles preferem continuar com o LOAS, por medo de buscar o talidomida, e aí essa é a primeira barreira, né? A segunda barreira é a falta de informação. Então, por isso é muito importante essa divulgação por vocês, né, até pelo tribunal, porque com mais conhecimento as pessoas vão poder realmente estar buscando o direito. Para finalizarmos, na sua visão, quais os reflexos na vida de quem consegue esses benefícios? Eu acho justa, né, e igualitária, porque as pessoas que são vítimas da talidomida, que não têm os membros, o braço, a perna, eles precisam de auxílio, né, de terceira pessoa. Eles precisam de adaptação nos seus lares. Eles precisam de adaptação no carro. Então, assim, é totalmente diferente das outras deficiências, porque essas pessoas, elas já nascem com essa redução de membros. Então, como já tem a redução, elas precisam se inserir, né, na sociedade de forma plena, e elas precisam, de fato, de recursos financeiros para poder equiparar a, a deficiência. De fato. Bom, doutora Itaciara, gostaria de agradecer sua participação aqui no IT Entrevista. Muito obrigada. Esta edição termina agora, mas continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Esperamos seu engajamento no Instagram e também no Facebook e no YouTube. E eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!